Salve pessoal! Hoje vamos com Filosofia em Cena da espetacular série Round Six. Fantástica! Já começo elogiando porque é aquele tipo de série assim repleta de discussões possíveis de serem feitas a partir de várias áreas, inclusive a filosofia, e é esse o nosso objetivo aqui com esse vídeo, analisar alguns aspectos da série filosoficamente. Eu não vou aqui mencionar a história, eu não vou dar qualquer spoiler, obviamente, não é o objetivo desse vídeo, nem tentar explicar alguma parte da série, eu vou apenas trabalhar com algumas noções filosóficas que podem ser vinculadas a essa série. Bom, só para a gente começar o debate, né, Coreia do Sul portanto já é um tipo de série não produzida nos Estados Unidos e portanto que não faz parte desse mundo da indústria cultural que nós estamos muito acostumados. Por isso muitas vezes a gente acaba nem dando chance a algumas produções que são de países que não têm assim uma tradição, né, em filmes, em séries, como por exemplo dos Estados Unidos, mas eu pessoalmente gosto e sempre acabo assistindo coisas, produções de modo geral, né, filmes, séries, que são produzidas em várias partes do mundo. E essa da Coreia do Sul foi extremamente fantástica e vamos ver aqui alguns elementos importantes que podemos analisar filosoficamente. Antes de começar a análise, apenas alguns elogios que eu gostaria de destacar é que ela te prende sim do início ao fim, é aquele tipo de série que tu começa a assistir e quando tu vê, tu tá terminando ela porque tu virou a noite ou porque tu ficou viciado, tu tá vendo ela vários capítulos por dia até terminar. Não é uma série tão longa assim, então eu acho que esse tipo de experiência, talvez de passar a noite, né, assistindo os capítulos, tentando acompanhar e verificando, né, o que ocorre no próximo capítulo, que tipo de jogo vem aí, enfim, acaba te tirando o sono. Me tirou o sono nesse sentido. Outra coisa interessante que eu achei, e positivo isso, são as expressões exageradas de qualquer fala né, nessa série. E a gente não está tão acostumado com isso porque acho que isso é uma característica dos orientais. Não sei, poderia estar falando aqui bobagem, mas é algo assim que me chamou a atenção inicialmente porque tudo é muito exagerado. E eu achei isso super positivo porque isso mostra também esse pluralismo cultural que há no mundo. E claro, com certeza não poderia deixar de mencionar também as diversas camadas que há na série. Claro, tu pode perceber que o fio condutor, né, e é isso que normalmente nós percebemos, são os jogos. E eu paro por aqui, não menciono quais são, como funciona, mas são os jogos. E aí a gente acha que é uma série sobre jogos, né? Mas tu pode buscar várias camadas dentro desse fio condutor, né? E analisar essas camadas, como, por exemplo, né, a questão da história dos personagens, que aparece muito, e também, principalmente, as análises, os debates possíveis de serem feitos. Tu pode analisar via as ciências sociais, né, especialmente a sociologia, e tu pode analisar também via a filosofia. Via a psicologia também dá para fazer análises. Claro que aqui nesse canal analisamos sempre filosoficamente, né, a proposta do canal é pela filosofia e, portanto, eu vou fazer aqui algumas menções filosóficas a partir da série. E agora sim, para terminar essa parte mais introdutória, ao assistir a série, claro, de cara nós lembramos do filme, né, da série de filmes Jogos Mortais, porque tem alguma relação também, e especialmente O Poço, o brilhantíssimo filme O Poço, que também nós temos aqui no canal. Vou deixar aqui no card uma análise filosófica acerca desse filme, que também é fantástico. E obviamente, né, tu vai lembrar também do Big Brother, né? Sem sombra de dúvida, né? Porque tá acompanhando aí a partir de jogos, né? O ao vivo que ocorre com essas pessoas. Então, tendo esse cenário de fundo aí, se vocês já conhecem Jogos Mortais, O Poço, ou mesmo todo mundo conhece Big Brother, né? Mais ou menos já sabe do que trata a série. Beleza, então agora sim vamos ao assunto central desse vídeo, que é tentar analisar aqui filosoficamente alguns elementos da série. E o primeiro ponto, e eu destacaria como ponto central desse vídeo, é a questão do contratualismo.
Grosso modo, aqui resumindo, a ideia do contratualismo é a seguinte: o contratualismo é uma concepção que se destaca principalmente no período moderno, né, com Hobbes, Locke, Rousseau e tantos outros autores, mas é algo já pensado no período antigo, no período grego. Então já tinha essa intuição presente, por exemplo, na República de Platão. A própria proposta do Sócrates também remete um pouco da ideia da aceitação da morte, né, da condenação que ele teve à morte via essa ideia do contrato. Ok, mas a ideia do contrato, enquanto concepção filosófica desenvolvida, é moderna e ela se destaca aí com vários autores, e eu gostaria de mencionar aqui principalmente o Thomas Hobbes. Mas antes de mencionar o autor, um breve resumo aí dos principais conceitos do contratualismo. O contratualismo ele trabalha com duas características centrais. Uma diz respeito à natureza humana, como o ser humano se comporta em sociedade e por que ele age da forma como ele age. E a outra sobre o ideal que deve ser perseguido, segundo, obviamente, a concepção contratualista. Sobre a natureza humana, o ser humano é egoísta. E essa é a primeira palavra-chave aqui nossa, egoísmo. E a segunda, que é o ideal de justiça, né, é a cooperação. Então, grosso modo, a gente pode falar que o contratualismo diz que nós, seres humanos, somos egoístas, nós vivemos orientados a partir dos nossos interesses, né, egoísmo e interesse, né, somos egoístas e buscamos sempre nos beneficiar. Nós buscamos sempre nos favorecer. Nós buscamos os nossos interesses. Mas para viver em sociedade nós precisamos cooperar. Porque não tem como viver em sociedade onde todo mundo busca os seus próprios interesses sem cooperar. Porque aí viraria um caos total. E aqui já mencionamos a ideia do estado de natureza de Thomas Hobbes, né? O estado de natureza é uma concepção filosófica do pré-político, do pré-lei. Um estado onde não há o estado, né, onde não há leis, onde não há tribunal, onde não há polícia, onde não há nada. Então, neste estado, né, neste lugar onde não há qualquer relação social, legal, política, de regramento, como seria a sociedade? Bom, segundo Hobbes, seria um caos. O homem é lobo do homem, seria um estado de guerra permanente. E para viver em sociedade, no momento que nós aceitamos o contrato e vivemos em sociedade, nós precisamos cooperar com os outros, porque assim nós teremos um benefício maior, porque nós cooperando com todos, todos vão cooperar com a gente. Isso significa que vai ser bom para a gente. Então, cooperar nessa lógica não é buscar o bem-estar geral, o bem-estar de todos, mas é buscar, em primeiro lugar, o próprio bem, para conseguir se inserir no contexto e viver de forma satisfatória, viver em paz. Então, esse é o primeiro ponto que eu destacaria, né? O egoísmo e cooperação. Qual a relação disso com a série? Bom, todos os participantes estão lá não por mero altruísmo, né? Mas por um egoísmo, por um interesse em jogo. E ao estarem lá, eles vão buscar o seu interesse, que é vencer, né? Que é ganhar o tal do prêmio. Então ninguém está lá porque está visando o bem-estar geral, mas está lá porque está preocupado com o seu próprio interesse. E qual a relação disso com a sociedade fora da série, né? De modo geral, a gente vive assim, a gente vive em sociedade buscando os nossos interesses. Quem está lá no jogo é a mesma coisa de quem está vivendo hoje, em qualquer lugar do mundo. Está vivendo buscando os próprios interesses. Mas para conseguir viver em sociedade ou para conseguir viver no jogo, ele tem que seguir as regras. Porque se ele não seguir as regras do jogo, não fica muito bom para ele, né? Da mesma forma que fora do jogo nós também precisamos seguir regras, porque se nós não seguirmos as regras, nós também seremos punidos. Claro que aqui há certas exceções que talvez no jogo elas não existam. Quais são as exceções aqui? Uma delas é a questão, por exemplo, da quebra da reciprocidade. Então alguém que não... por exemplo, alguém que não coopera com os outros é alguém que não precisa que os outros cooperem com ele. Por exemplo, alguém que pratica um crime é alguém que será punido, mas não de forma privada.
pelas pessoas, mas pelo Estado. Então, viver em sociedade significa seguir regras. No momento que tu não segue mais as regras, tu passa por cima das regras, existe um aparelho, existe o Estado, que é coercitivo, que vai lá e te prende, se for o caso. Então, há certas exceções, né, como a quebra da reciprocidade em relação aos outros, mas é o Estado que vai lá e te pune, né? E existe também, na ideia do contratualismo em sociedade, existe também a ideia de um momento extremo. Por exemplo, um estado de necessidade. Então, 2 náufragos. Eu tenho que tirar minha própria vida para cooperar e salvar a vida do outro? Nesse caso, não. Por quê? Porque esse é um caso extremo. Então, em casos extremos, eu posso não cooperar e preservar a minha vida, porque não teria sentido, segundo o contratualismo, cooperar em condições extremas, porque tu aceita a ideia do Estado, tu aceita a ideia de sociedade, viver em sociedade, tu aceita a ideia de cooperação justamente para se beneficiar. No momento que a sociedade não gera mais um benefício para ti, tu pode quebrar esse laço de reciprocidade com a sociedade. Voltando para o jogo, no jogo também há certas regras e quem não segue as regras é punido, né, da forma como é posta no jogo, e tu tem que seguir aquilo. Então tu tá lá, né, tu tem que cooperar em determinados momentos, e mesmo se em determinados momentos tu coopera e tu não precisasse cooperar, mas tu coopera, porque é um pouco dos teus princípios cooperar, ajudar quem está precisando, ou mais fraco e tudo mais. Num caso extremo, voltando, né? Tu tá cooperando com essa pessoa que é mais fraca. Tu coopera, ajuda ela, beleza. Mas, se num caso extremo tu tem que decidir a tua vida ou a vida dessa pessoa, não tem problema algum, segundo o contratualismo, quebrar essa reciprocidade com essa pessoa mais fraca. Por quê? Porque se tu continuar cooperando com ela, ela vai viver e tu não. Não tem sentido algum tirar a própria vida segundo essa ideia do contratualismo. Então, tu pode quebrar o laço aqui essa troca, né, essa reciprocidade, para salvar a própria vida. Então, é uma tese assim de fundo, inclusive muito utilizada, né? A gente acaba vivendo em sociedade, a gente acaba assim nos guiando pelos nossos interesses, a gente acaba cooperando, mas há aí um limite na cooperação, porque se tu cooperar de forma universal, de forma ilimitada, chegará um momento que tu vai ter que decidir entre cooperar e não mais se beneficiar. E a maioria das pessoas acaba, nesse sentido do limite, né, não mais cooperando para continuar se beneficiando. Bom, esse é um ponto central aí que eu percebi muito na série e que a gente pode fazer uma relação muito forte aí com a vida em sociedade, né? Então, a vida lá dentro do jogo e a vida aqui fora, onde não há um jogo, mas de certa forma há essas trocas aí existentes que são super interessantes. Claro que aqui, então, eu menciono o contratualismo e destaco principalmente a posição do Thomas Hobbes, né, que tem essa visão da guerra de todos contra todos no estado de natureza, e por isso ele defende o estado civil, onde há leis, onde há polícia, onde há tribunal. Por quê? Porque aqui há a paz, porque aqui há a possibilidade de viver em sociedade. E no estado de natureza não existe essa possibilidade, porque o homem é lobo do homem. E isso se contrapõe à ideia kantiana da boa vontade, né, do altruísmo, e também à ideia do Levinas da alteridade. Porque tanto para Kant como para Levinas não existe essa exigência da reciprocidade, quando eles falam de ética. Para o contratualismo, ética tem relação com reciprocidade, né, tem relação com troca. Tanto para a concepção deontológica como para a concepção da alteridade, não existe essa exigência da reciprocidade, e falar de reciprocidade de troca não tem relação alguma com ética. Esse é o primeiro ponto que eu queria mencionar. E o segundo ponto, aqui mais indicando para vocês pesquisarem, porque eu achei super interessante, e é possível também fazer essa relação, é quando nós pensamos agora sim mais voltados para a série, né? Essa divisão entre soldados e participantes. Desde o início da série tem essa divisão, soldados de um lado, participantes de outro. Claro que não são apenas soldados, né? Eram representados, né? Os soldados com o triângulo, mas tínhamos também quem era representado pelo quadrado, que eram os gerentes, e pelo círculo, que eram os trabalhadores.
Mas se nós pensarmos os soldados e os participantes, a gente pode mencionar aqui 2 experimentos da segunda metade do século XX que foram realizados e mais vinculados à psicologia social, mas são 2 experimentos super interessantes para analisarmos também filosoficamente, no âmbito mais de uma ética. O primeiro é do Milgram, que foi na década de 60, que foi o experimento dos choques. Resumindo, a tese central desse experimento do Stanley Milgram, né, na década de 60, foi a defesa de que as pessoas, de modo geral, acabam seguindo ordens. Se alguém chega e diz, ó, faz isso, porque alguém está te mandando, tu acaba fazendo. Isso ocorreu muito também, Hannah Arendt analisa isso, né, na questão do Holocausto. Né? Muitos acabaram seguindo ordens e praticando atos terríveis, apenas porque estavam seguindo ordens, e essa foi a justificativa de alguns, estavam seguindo ordens. Né? E nesse experimento ocorre um pouco disso, né, de pessoas comuns, por receberem ordens, né, num certo experimento, aplicarem choques, e inclusive choques mortais, a outras pessoas que também estavam participando do experimento. O choque, né, ia de 15 a 450 volts, e 65% das pessoas que participaram, né, que estavam no lado de quem dava o choque, acabaram dando o choque máximo, que poderia gerar a morte do outro participante. Então, o primeiro experimento que eu menciono aqui, e aqui eu queria mencionar 2 experimentos, né, para vocês, quem não conhece, dá uma pesquisadinha, tem filme dos 2, super interessantes os 2. Primeiro do Milgram, e o segundo experimento do Zimbardo, que foi em 71. E o Zimbardo fez um experimento na prisão de Stanford, que inclusive é muito parecido com o filme no sentido de 2 grupos. No experimento do Zimbardo teve o grupo dos guardas e dos prisioneiros, e na série nós tivemos então dos participantes dos jogos e dos soldados, né? Mas no experimento do Zimbardo, a grande questão era a questão do comportamento, né? Comportamento de grupo. Então tem o lado dos guardas, né, e dos prisioneiros, mas antes de entrarem nesse experimento eram pessoas comuns, e elas foram escolhidas, divididas. No momento que tu entra, tu é guarda, outro grupo é prisioneiro, e tu começa a se comportar como prisioneiro e outro grupo como guarda. E tu acaba internalizando aquele tipo de comportamento que um guarda faria ou que um prisioneiro faria. Também não quero mencionar aqui, para não estragar, né, a experiência de quem ainda não conhece esses 2 experimentos, para vocês pesquisarem, mas o pano de fundo aqui também é super interessante, né, no sentido de que tu começa a se comportar e sem alguma regra exterior, ou seja, né, tu pode agir como guarda e tu vai agir como prisioneiro. Isso pode gerar certos embates. E é isso que ocorre então no experimento. Ambos experimentos reais, feitos com pessoas comuns, como se fôssemos nós que participássemos desses experimentos sem saber daquilo que estava sendo almejado, né, enquanto análise. Mas o comportamento humano, ele pode ser, de certa forma, né, analisado objetivamente nesse sentido. Né? Nem tudo é subjetivo, nem tudo é liberdade, mas há certos comportamentos que são padronizados a partir dos grupos que estamos inseridos. Ou mesmo certas condições acabam gerando, né, e são certos gatilhos que acabam apresentando o que é pior do ser humano. Então também gostaria de mencionar esses 2 experimentos para vincular aqui a essa série brilhante. Qual é a tese aqui desse vídeo, né? É que vale muito a pena assistir a série e analisar a série por meio de concepções teóricas, como, por exemplo, a questão do contratualismo, como a questão do Milgram, ou mesmo como a questão do Zimbardo. Bom, pessoal, esse foi mais um Filosofia em Cena. Faremos mais com as sugestões de vocês. Comentem aqui e comentem também se vocês gostariam que eu continuasse analisando essa mesma série a partir de prismas diferentes, a partir de olhares filosóficos diferentes. Forte abraço e até o próximo vídeo.